AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concedeu para estarmos aqui, para falarmos da Sua Palavra. E hoje falaremos sobre a última lição do primeiro trimestre de 2021, que tem como título Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Nós estamos vendo, ouvimos durante esse trimestre, o verdadeiro pentecostalismo, algo sobre o que o Espírito Santo faz na nossa vida depois que recebemos o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. E um dos motivos de estarmos aqui é porque Deus está conosco e o Espírito Santo faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia. E nós temos por meta falar sobre a salvação que Jesus tem nos dado, ou que Ele pode dar a cada um de nós, sobre a cura que Ele traz em nossas vidas, sobre o batismo no Espírito Santo que Ele pode realizar em cada um de nós, e hoje estamos aqui para falar sobre a volta de Jesus. E é isso que tem sido divulgado durante todos os anos do pentecostalismo aqui no Brasil. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus breve voltará. E essa é a esperança da igreja e esse é o motivo de estarmos aqui nessa última lição do trimestre para falarmos sobre a volta de Jesus, a breve volta do Senhor Jesus. Quero que os seus corações sejam atingidos pelo Espírito Santo, falando e dando esperança neste momento tão caótico que nós estamos vivendo, mas nós cremos que o Espírito Santo vai trabalhar em cada coração nesta manhã de domingo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que estejam assistindo ou que em algum momento irão assistir esse vídeo da volta de Cristo. Essa é a esperança da igreja, essa é a bendita esperança da igreja. Nós cremos assim, em nome de Jesus. Nós vamos, antes de procedermos à leitura da palavra de Deus aqui na nossa leitura bíblica em classe, nós vamos ouvir o hino 442, que será cantado pelo pastor Jeremias, da nossa igreja aqui. Céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor por Deus livre
Na vinda do Senhor, irei eu receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. A Deus, ouvimos na interpretação do pastor Jeremias este lindo hino que nos lembra que Jesus breve voltará. Que diz o coro: breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Essa é a esperança da igreja e eu quero compartilhar essa esperança com você que não a tem. Você que não tem essa esperança do seu futuro, do pós-morte, nós temos a esperança que é Jesus. Ele vem nos buscar, Ele voltará para nos buscar. Nós vamos proceder agora à leitura da nossa lição. Como disse, é a lição de número 13, que tem como título: Voltados os olhos para a bendita esperança. Para quem não tem a lição e quer acompanhar, a leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 1, dos versículos 6 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Texto áureo. Aguardando a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Verdade prática. A nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Atos, capítulo 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e numa nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia,
eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Glória a Deus. Oremos. Amado e soberano Deus, estamos aqui mais uma vez, diante da Tua presença, Deus, para aprendermos mais um pouquinho da Tua palavra. E hoje, Deus, falando, Deus, aprendendo sobre a gloriosa esperança da Tua igreja. Que cada um de nós, ó Deus, possamos, ó Deus, mover, ó Deus, os nossos corações, voltar os nossos corações para essa esperança. A esperança nossa não está, Senhor, nos homens. A esperança nossa não está nos governantes. A nossa esperança não está em alguém neste mundo, mas está em um Deus infalível que prometeu. Um dia voltará para buscar a sua igreja. Deus, é o que cremos, ó Deus, e o que esperamos. Deus, Deus, confiadamente na Tua palavra, em nome de Jesus te pedimos, sê conosco, Deus. Alcança os corações daqueles que não têm essa esperança, para que eles possam, a partir desse momento, serem motivados pelo Teu Espírito a esperar, ó Deus, uma gloriosa vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que te pedimos, Pai, no nome amado de Jesus, que vive e que reina não só hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Quero aqui passar a palavra ao nosso professor Erickson, que é o responsável por nos transmitir a respeito desta última lição, fazer o fechamento do trimestre e falar sobre a volta de Cristo, a grande esperança da igreja. Pastor Erickson. Graças a Deus. Eu quero cumprimentar com muita alegria a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos com esta última lição do trimestre, desse primeiro trimestre de 2021, e hoje estamos aqui para poder concluir e poder ser edificados por esta grande e gloriosa palavra, que é a palavra de Deus. Quero fazer o meu agradecimento ao superintendente Isaías, também professor, presbítero na igreja, que está comigo nesta EBD, e hoje aqui adorando a Deus com você também que está aí nos assistindo, e vamos para a lição de número 13 deste último trimestre. Eu quero ler novamente as 12 lições que nós tivemos, e eu quero reprisar para você falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais, fruto do Espírito, o eu crucificado, santificação, comprometidos com a ética do Espírito, cultuando a Deus com liberdade e reverência, comprometidos com a palavra de Deus, vivendo o fervor espiritual, o Senhor Jesus cura hoje, compromissados com a evangelização, a urgência do discipulado. E agora, a lição de número 13, voltados os olhos para a bendita esperança. Eu pergunto para você, qual é a esperança? A esperança da igreja não é uma vacina ideal. Estamos num período crítico de pandemia mundial e alguns esperando a vacina. Será que vai resolver? Para a igreja, a esperança é a volta do Senhor. Mas será que é um político ideal? Será que é uma política ideal? A esperança daqueles que são salvos é a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. E nós temos por objetivo principal desta lição de número 13, voltar os olhos para a bendita esperança, que foi lido em Tito, capítulo de número 2, versículo 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, eu quero ler também o versículo 11 e 12, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação
a todos os homens. A graça de Deus, eu quero te perguntar, alcançou a sua vida? Será que a graça de Deus faz parte da sua vida? Eu quero dizer que para mim a graça de Deus é suficiente. Eu fui alcançado pela graça, porque a graça de Deus, ela é manifestada e ela traz o quê? A salvação. Então, para eu crer na bendita esperança, que é a volta de Cristo, eu preciso crer na minha salvação. No versículo 12 ele diz, olha, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste tempo presente, século sóbria, justa e piamente. Então, para eu poder, de fato, crer nesta bendita esperança, a minha vida, ela precisa ser mudada, ela precisa ser restaurada, ela precisa ser transformada pela palavra de Deus. Então, para eu voltar os olhos para a bendita esperança, eu tenho que ter em mente de que a minha vida tem que mudar. Quando eu venho para Jesus, quando eu recebo o Senhor Jesus como Salvador da minha vida, a minha vida muda. Eu não posso continuar da mesma forma que eu estava no mundo. Então, a graça de Deus é manifestada, eu recebo a salvação e aí eu consigo agora crer que Jesus é o meu Salvador e que Ele vai voltar para buscar a igreja. E eu quero saber, você faz parte da igreja que vai subir? Faz parte da igreja que vai morar no céu? Dê um glória a Deus, porque você é bem-aventurado. Nós temos 3 objetivos. Por objetivo, afirmar que breve Jesus virá. No segundo objetivo, nós temos que destacar a necessidade da vigilância. E no terceiro objetivo, estimular a viver com fidelidade. A expectativa dos pentecostais acerca da vinda de Jesus não é um fator secundário, mas é essencial. Ou seja, não há uma forma de ser negociada a volta de Cristo. Eu já ouvi algumas pessoas, não sei se falando por brincadeira ou sério mesmo, falou, Jesus não volta agora não, porque eu acabei de comprar o meu carro. Jesus demora um pouquinho porque eu tenho ainda que casar. Senhor, Jesus não volta ainda porque ainda não tenho filhos, eu quero ter filhos. A volta de Cristo, ela vai ser num abrir e fechar de olhos. Ela vai ser num piscar de olhos, vai ser de repente. Então não tem como negociar. Senhor, espera um pouquinho, ou Senhor, venha hoje. Eu só tenho que crer de que isto vai acontecer. Então, ela tem que ser um fator primário. Ela tem que ser essencial na nossa vida. Ela não pode ser um secundário. Ela não pode ser algo de ter dúvida. Será que Jesus volta mesmo? E eu quero te dizer que as pessoas, acreditando ou não, Jesus virá para buscar a igreja. Então esteja preparado para receber este grande momento e subir com Jesus nos ares. Nós temos nesta introdução, diz assim, a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Existe aí uma frase que diz que a esperança é a última que morre. A esperança da igreja, ela não está pautada em questões físicas. A esperança da igreja não está pautada em questões tangíveis. A esperança da igreja não está pautada em questões que vemos. A esperança da igreja é algo espiritual, que somente os espirituais entendem. Então você entende porque muitas pessoas não creem mais. Aí você entende porque muitas pessoas deixaram de acreditar, porque eu acho que já ouviu isso, eu também já ouvi, desde pequeno, de criança eu ouço que Jesus vai voltar. E até agora nada. Eu tive a oportunidade de crescer na igreja. Quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos, serviam a Deus, eu cresci nesse movimento gostoso que é servir a Deus. Eu cresci vendo milagres acontecer e desde pequeno eu ouço, Jesus vai voltar. Só que se passa mais de 30 anos e eu continuo acreditando de que Jesus vai voltar.
Então, a bendita esperança, essa expressão, a bendita, vem do grego original makarios, que quer dizer mais que feliz, prazeroso, satisfeito. Ou seja, quando o Tito, Paulo escrevendo a Tito, ele diz, olha, aguardando a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, essa bendita esperança é alguém que ele é mais do que feliz. Eu sei que a felicidade nesse mundo, ele é conforme com o que eu tenho. A felicidade deste mundo é conforme o que eu possuo, o que eu compro, as conquistas que eu tenho. As graduações, pós-graduações são conquistas que nos deixam felizes. Porém, a igreja, ela é mais do que feliz. A igreja, ela é mais do que satisfeita. A igreja vive um sentimento prazeroso porque a igreja acredita de que essa bendita esperança é a volta de Cristo. Independente de qualquer coisa que acontecer neste mundo, Jesus vai voltar. E é importante que estejamos preparados para esse grande dia. Continuando, essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer que com breve será esse evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Então eu quero te falar de novo, Jesus vai voltar. Eu não sei quando, eu não sei quando será e a hora, o dia, mas eu quero te afirmar, pela fé que eu tenho em Deus e na palavra dEle, de que Jesus vai voltar. Eu quero te perguntar, você está preparado para este grande dia? Você está preparado para este grande evento? Professor Isaías, vai ser um dia muito maravilhoso, vai ser um dia, para alguns de terror, para outros de felicidade. Então, nesta introdução, falando sobre a bendita esperança, eu quero trazer no teu coração, tentar levar para você, que você precisa ter esta bendita esperança, que é a volta de Cristo. Você crê na volta de Jesus? Você acredita firmemente de que Jesus vai voltar? Ele vai buscar uma igreja lavada, remida no sangue de Jesus. No primeiro tópico, nós temos aqui, breve o Senhor virá. A esperança da igreja é vívida e real. Então, a volta de Jesus, ela é real. Ela não é simplesmente um conto de fadas. A volta de Jesus não é somente uma história qualquer como outras que tem, como muitas tem por aí. A volta de Jesus, ela é vívida e real, ela vai acontecer independente de a pessoa crer ou não. Então a vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. E disso não temos a menor dúvida, esse dia está próximo. E os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Jesus vai voltar, e quando Ele voltar, vai ser uma alegria maravilhosa. Eu não sei, você consegue sentir esse sentimento de Jesus estar voltando? Quando a trombeta tocar, quando tudo se findar, Jesus vai chamar um povo totalmente separado. E como Paulo escrevendo a Tito, ele falou no versículo 12, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Olha, ensinando-os que renunciando à impiedade. Eu tenho que deixar a impiedade. E as concupiscências mundanas. Se Jesus vai voltar, um grupo vai e um grupo fica. Então, Jesus vai voltar e Ele é tão certo de que vai voltar, que eu preciso entender de que a minha vida tem que estar no molde da Bíblia. Não é a Bíblia que se encaixa comigo, é eu que se encaixo com o molde bíblico, porque é a nossa vida, é o nosso espelho. Olha só, mundanas vivendo neste presente século de uma forma sóbria, justa e piamente. Por que muitos ficam desesperados quando se fala de volta do Senhor Jesus? Por quê? Eu fico imaginando, por que as pessoas ficam tão desesperadas? Porque eu acredito que elas não têm a certeza da salvação.
Eu acredito que eles não vivem uma vida sóbria, não vivem uma vida justa, não vivem uma vida piedosa, andam nas concupiscências mundanas. Então, quando fala de arrebatamento da igreja, quando fala de Jesus voltar, essas pessoas ficam desesperadas. Mas, Senhor, não vem agora. Mas eu quero te dizer nesse primeiro tópico, do mesmo jeito que os dias e as noites acontecem, é a mesma certeza de que Jesus vai voltar. Da mesma forma, do ar que eu respiro é real, eu quero te dizer que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. No subtópico primeiro diz assim, a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como se vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema, que fogem ao escopo da presente lição. Então, eu quero te dizer que muita gente até deu data para Jesus voltar. Muita gente até deu prazo, mas todos foram frustrados. Jesus, ele deu uma promessa, que foi em João 14, versículos 1, 2 e 3. Ele fala assim, olha, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus, ele deu um conforto, porque para os salvos em Cristo Jesus, falar de volta de Cristo, falar de arrebatamento é um conforto, é uma alegria. E aí Jesus falou, orientou, olha, não se turbe o vosso coração. Eu quero te dizer em nome de Jesus, tem alguma coisa afligindo a sua vida, se tem alguma coisa te deixando triste, angustiado, Jesus hoje fala para você e para mim, não se turbe o vosso coração. As coisas dessa terra vão passar. Jesus disse, olha, passa céu e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, esta palavra é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. E Jesus fala, olha, eu vou buscar vocês. Eu vou voltar, então não se turbe. Não fique angustiado, porque quem não fica angustiado? Quem não fica triste, aflito com coisas desta vida? Mas quando Jesus voltar, e aí todas essas angústias serão findadas, terá fim todas essas angústias, tristezas, todas essas tristezas que eu sinto aqui, no grande dia não vai ter mais. Então, quando Jesus fala, olha, não se turbe o vosso coração, ele está dizendo, olha, não se preocupe, porque na casa de meu pai tem muitas moradas, e quando eu for, eu vou preparar lugar para você. Fique tranquilo. Então, você precisa acreditar que você está salvo em Cristo Jesus. E eu quero ler com você em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Eu convido você a abrir sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, diz assim, dizemo-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo dizendo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E aí no versículo 18 ele finaliza o capítulo 4 dizendo, portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Ou seja, a vinda de Cristo é um conforto, não é um terror. A vinda de Cristo é uma alegria, é um consolo para os salvos. Então fique tranquilo, você está sendo consolado, você está sendo motivado a continuar crendo na volta do Senhor. Então o próprio Jesus, ele disse estas palavras para que nós venhamos estar vigilantes. No primeiro tópico,
Jesus faz uma promessa. No segundo subtópico diz, uma promessa de Jesus. Quem fez a promessa da volta de Cristo foi o próprio Cristo. Não foi uma promessa feita por alguma pessoa importante desta vida, de uma forma secular, política. Não foi feita por um grande líder religioso da época, mas foi uma promessa feita pelo próprio Jesus. E tudo que Jesus promete, acontece. Tudo que Jesus fala, vai acontecer. Em 2 Tessalonicenses 2,8 diz assim, e então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, tudo vai ser revelado. Tudo vai ser colocado à vista, porque tudo está nu e patente aos olhos do Senhor. Então, Jesus vai voltar e foi uma promessa de que Jesus fez. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Deixa eu te perguntar, você acredita nesta promessa? Esta promessa arde no teu coração? Quantas pessoas ainda estão esperando uma promoção, estão esperando um reconhecimento, estão esperando algo acontecer de novidade nesta vida? Mas Paulo disse, se esperarmos Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, o Senhor, Ele fez uma promessa, eu vou voltar para buscar a igreja. Mas parece que antes do Pentecostes, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda. Pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Como eu disse no começo, a vinda de Cristo não está pautada em nada desta vida. Nada físico, nada tangível, nada que o olho vê. É totalmente espiritual. E Paulo fala aqui, as coisas espirituais, elas são discernidas de forma espiritual. Porque o homem natural, ela não entende as coisas do Espírito. Então, você tem que entender de que a promessa foi o próprio Cristo que fez. E ele fala, mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. O homem não sabe quando Jesus vai voltar. Já deram o dia, já deram prazo, já deram ano, pessoas já disseram que Jesus ia voltar e o mundo ia acabar. Com certeza eles foram frustrados, foram decepcionados, porque o Senhor falou, ninguém sabe. Está lá em Mateus 24, 36, que o homem não sabe o dia e nem a hora. No terceiro subtópico, o dia se aproxima. O dia está tão perto como sempre foi. Se o próprio Paulo tinha uma esperança em dizer, olha, Jesus vai voltar, e nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nos ares. Se Paulo tinha aquela esperança de Jesus voltar naquela época, por que nós não podemos ter esta esperança? E eu quero te perguntar, você continua tendo esta esperança? Porque Paulo falou, olha, Jesus vai voltar e eu estou falando, a igreja, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Eu continuo crendo como Paulo, desde aquela época, eu creio hoje, de que Jesus vai voltar, e é uma esperança, porque eu preciso ter esta esperança. Você não pode deixar de acreditar de que Jesus vai voltar. Então este é o primeiro tópico, e o objetivo deste primeiro tópico, dizer que breve Jesus virá. Ele vai voltar, pode ser num período de culto, num período que eu estiver no trabalho, num período que eu estiver dormindo, num período que eu estiver na rua, numa praça, no lazer com a família, viajando, passeando, não sei, mas ele breve virá. E como diz na palavra do Senhor, como nos dias de Noé. O que aconteceu com os dias de Noé? Estavam zombando, estavam dizendo, nunca choveu, mas por que vai chover agora? Estavam
zombando, dizendo que era mentira, chamando de louco, mas eles estavam casando, estavam dando a casamento, estavam bebendo, comendo, estavam vivendo a vida, até que a arca foi terminada, até de que todos entraram na arca, e a arca foi fechada e veio uma grande chuva que dizimou a terra. Ou seja, nunca tinha chovido. E aí chove, e o povo não acreditou. Não adiantou bater na porta da arca dizendo: abre, nos socorre, porque já tinha fechado a porta. Eu quero te afirmar novamente, Jesus vai voltar. E você precisa ter esta bendita esperança no teu coração. Independente do teu cargo, independente da tua condição financeira, independente das tuas posses, independente do seu reconhecimento, independente de se você é muito conhecido nesta vida ou não, neste mundo, você precisa ter uma esperança que é maior de qualquer desta vida, que é a esperança da volta do Senhor. Então, que venha arder no teu coração a volta do Senhor. Será que em algum momento você pensou que Jesus voltando, você não iria? Porque muita gente pensa de que se Jesus voltar agora, eu vou ficar porque eu pequei. Se Jesus voltar agora, eu acredito que eu não vou porque eu acabei de errar. Então, como está afirmado na palavra do Senhor, vai vir no dia e hora que ninguém sabe. Então, este foi o primeiro tópico. Breve, Jesus voltará. O dia se aproxima e foi um grande avivamento na Rua Azusa, que até hoje este movimento vem seguindo a nossa vida. E muita gente acha ou deduz de que aquela pessoa pentecostal é aquela que sai rodando na igreja, dando pulo num pé só, aquela pessoa que fica toda alegre, sai correndo no templo e volta, e aí muitos dizem: essa pessoa é pentecostal. Este pregador é pentecostal, este cantor é pentecostal, e as pessoas vibram e pulam, mas ser pentecostal não é exatamente isto. Ser pentecostal é acreditar na volta do Senhor Jesus. Ser pentecostal é arder a salvação na nossa vida e no nosso coração. Ser pentecostal é acreditar nos dons espirituais que o Senhor dispensou para a igreja. Ser pentecostal é viver na piedade do Senhor, uma vida sóbria, uma vida justa. Ser pentecostal é viver uma vida justa, é viver uma vida alegre e contente pela palavra do Senhor. Porque a alegria do mundo é uma alegria conforme o que eu tenho. Se eu tenho muito dinheiro, eu sou feliz. Porque a segurança do mundo é o dinheiro. O conforto do mundo é uma casa boa. Às vezes tendo segurança, uma cama confortadíssima, um espaço de lazer na sua própria casa, isso para eles é alegria. Tudo isso é alegria, mas a alegria da igreja é a volta do Senhor. Por isso que fala a bendita esperança, voltar os olhos para a bendita esperança. Então você precisa arder, tem que arder no seu coração a volta do Senhor. Esta bendita esperança, ela precisa arder, como mais do que nunca. Eu preciso arder no meu coração hoje mais do que ontem, arder amanhã mais do que hoje, porque Jesus vai voltar. O dia e a hora não sabemos, então precisamos estar atentos e alertas para este grande dia. A vinda de Cristo é tão certa quanto a sucessão de dias e estações, porque o nosso Senhor garantiu. Você não acredita que vai ter o verão, o outono, o inverno, a primavera? Você acredita que vai ter? Você acredita que vai, se correndo tudo bem, o amanhã vai chegar. A volta de Cristo é a mesma coisa. Dependendo de qualquer circunstância, Jesus vai voltar. E para quando Jesus voltar, Ele vai voltar. Está lá, quando Jesus falou em Lucas, capítulo de número 18. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará
fé na terra. Jesus vai voltar e eu preciso ter fé para isso. Quando Jesus vier, porventura achará fé na terra? Eu quero perguntar como é que estará a sua fé em Deus. Eu quero perguntar como é que estará a sua fé na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então Jesus falou, olha, nessa parábola do juízo iníquo, foi dito assim por Jesus, quando vier, achará fé na terra? Quando se fala de arrebatamento da igreja, quando se fala de Jesus voltar, porque muitos também ficam desesperados, porque já lhe faltou a fé, perdeu a fé, ficou triste, desanimado, ficou angustiado por alguma coisa dessa vida, se afastou da igreja, abandonou a Cristo, ou até mesmo dentro da igreja não tem mais fé, não tem mais fé para a vinda de Cristo, não tem mais fé nos dons espirituais, não tem mais fé na cura, não tem mais fé para o batismo no Espírito Santo, não tem mais fé para ver milagres acontecer, não tem mais fé para ver uma família restaurada, não tem mais fé de ver o seu filho salvo, do seu pai salvo, da sua família salva e restaurada, não tem mais fé. Quando a fé acaba, eu entro em desespero, porque eu preciso ter fé para crer na volta de Cristo. No segundo tópico, a necessidade de vigilância. Se é certo de que Jesus vai voltar, como é que deve ser então a minha vida nesta vida? Como é que deve ser o meu procedimento? Como deve ser a minha caminhada nesta vida? Se Jesus vai voltar, você crê que Ele vai voltar? Então, de fato, Jesus vai voltar. Como deve ser a minha trajetória aqui enquanto viver? Vamos lá, a vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato, o efeito de vigiar. O estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Jesus voltando, eu preciso estar em vigilância. Paulo, ele diz que somos soldados de Cristo, alistados para a boa obra. E todo soldado, ele precisa ter o perfil de soldado de Cristo. E eu preciso, como soldado, estar em vigilância. Estar atento a todos os detalhes desta vida. Como soldado de Cristo, e sendo um vigilante, eu preciso estar atento, porque Jesus virá como ladrão de noite. Está em 1 Tessalonicenses 5:2. Deixa eu te perguntar, que ladrão avisa que vai roubar a casa de alguém? Que ladrão liga para o proprietário da casa, dizendo o dia e a hora? Eu, como vigilante, eu preciso estar atento aos pratos que me são fornecidos. Eu preciso estar atento com as oportunidades que vêm para a minha vida. Eu preciso estar atento porque o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele fala, sede sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, ele vai armar ciladas. O diabo, ele vai armar ciladas para derrubar o crente fiel. Ele vai armar ciladas para o ímpio também. Só que aquele que crê na bendita esperança, aquele que tem a fé em Cristo Jesus e crê de que Jesus vai voltar, ele é vigilante. Ele diz não para a impiedade, ele diz não para a injustiça, ele rejeita pratos, ele rejeita oportunidades que o levarão à perdição, porque ele é vigilante. Ser vigilante é estar alerta, é agir com precaução, é agir com diligência, com entendimento, sabedoria. Eu posso ir ou não? Eu posso fazer ou não? Edifica a minha alma isto ou não? Esta música é para a minha edificação espiritual, este hino é ou não? Eu preciso estar em vigilância, para que quando Jesus voltar, eu não seja pego de surpresa.
devemos permanecer acordados, porque o ladrão vem de noite. Paulo fala, e nós somos do dia. Eu sendo do dia, eu estou acordado. Eu estando acordado, eu estou vigilante, atento. Eu estando acordado e vigilante, eu estou vendo tudo o que acontece em minha volta, para eu não ser pego de surpresa. Então a ideia de ser vigilante para a volta de Cristo é esta. Não é o cargo que eu tenho na igreja que garante a minha salvação. Não é o dom que eu tenho que sou usado por Deus. Não é a minha habilidade, a minha gesticulação. Não é porque eu sou influenciador de que me garante esta salvação. Não é porque eu canto bem, não é porque eu prego bem, não é porque eu consigo arrastar multidões, mas para garantir a minha salvação, quando Jesus voltar, é estar vigilante. Quantos grandes homens caíram? Quantos grandes pregadores caíram? Quantos grandes pregadores caíram? Quantos grandes cantores caíram? Quantos grandes homens que eram usados por Deus caíram? Porque não vigiaram, porque não estavam atentos. O fato de estar numa igreja, o fato de estar pregando, cantando, profetizando, não garante esta salvação. O que garante de fato é a minha vigilância. Eu preciso vigiar. Jesus fala, vigiai e orai. Por que não orar e vigiar? Porque vigiar é tão importante quanto orar. Quando Jesus chamou os discípulos, falou, olha, fique aqui, vele um pouquinho, vigiai, porque eu vou orar logo ali. Jesus só pediu para que eles velassem, ou seja, para que eles vigiassem. Eles não conseguiram e dormiram. Às vezes pode estar acontecendo com a vida de alguém, está dormindo, e quem dorme é à noite. E aí a palavra de Deus fala que ladrão vem à noite. Eu preciso ser do dia, eu preciso estar acordado e atento para este grande evento, que será a volta de Cristo. Exortação à vigilância. Então o Senhor Jesus nos exorta, com muita ênfase, sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 44. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Então você já sabe de que não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar. Por isso que Jesus nos exorta a vigiarmos. Quantas pessoas abandonaram a fé porque não vigiaram? Porque não existe um pecadinho, pecado, pecadão. Tudo que desagrada a Deus é pecado. E eu preciso, pela graça de Deus manifestada, alcançar perdão e salvação. Porque quando eu confesso o pecado e abandono, eu alcanço misericórdia. Para aquele que é vigilante, ele sabe quando erra. Para aquele que é vigilante, ele sabe quando tropeçou. Quando ele é vigilante e está atento, ele entende de que o diabo está armando alguma coisa para ele. E de verdade, irmão, Deus fala, tá? Deus fala quando o inimigo está preparando algo contra a tua vida, o Senhor fala através de hino, através de pregações, através de ensino bíblico da palavra, através de revelação, através de sonhos. Deus fala, porque você é vigilante, você que é vigilante, você está atento, não vai cair, porque você é um bom soldado de Cristo que milita a boa milícia. Então o Senhor nos exorta à vigilância. No segundo subtópico, do tópico segundo, diz os alarmes falsos. Então, muita gente já deu o dia e a hora. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. E eu te pergunto, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Jesus não voltou, porque Jesus não trabalha com métodos humanos. Jesus não trabalha com métodos físicos. Jesus não trabalha com circunstâncias humanas. Porque a igreja ela não trabalha com nada físico. A igreja ela é espiritual. Então, os líderes religiosos, alguns deram dia e hora, marcaram e não aconteceu nada. Alguns deles cravaram várias datas. Outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as
protelaram para outras datas. É isso que acontece quando a pessoa não é vigilante. Porque quando eu sou vigilante, eu estou atento a qualquer hora. Deram dia e hora, Jesus não voltou. Mas eu quero te afirmar, Jesus vai voltar. E eu preciso estar vigilante. No terceiro tópico, vivendo com fidelidade. Então, o primeiro tópico é, breve Jesus vai voltar. O segundo tópico, o objetivo foi definir a necessidade da vigilância. Eu preciso ser vigilante. Não, irmão, eu sou evangelista, eu sou mais vigilante do que o cooperador. Não existe isso. Ah, irmão, eu sou um pregador de grandes eventos, eu sou o mais vigilante do irmão que senta no último banco da igreja, ninguém sabe o nome. Não quer dizer nada. Mas, irmão, eu sou pastor, eu sou mais vigilante do que o irmão membro na igreja, que não tem cargo nenhum. Não quer dizer nada. Você precisa ser vigilante independente do seu cargo, independente dos dons que Deus te usa. Porque o próprio Jesus falou, olha, no grande dia muitos dirão, mas Senhor, no teu nome pregamos, profetizamos, expulsamos demônios. E o Senhor vai falar o quê? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então a pessoa que ela não é vigilante, ela trabalha na igreja também. A pessoa que não é vigilante também está no meio do movimento da igreja. Só que ele não é vigilante. E a palavra de Deus fala que aquele que profere mentiras e vive de engano não permanece na casa de Deus. Uma hora ou outra, por não ser vigilante, ele vai tropeçar, ele vai cair. E aí, quando Jesus voltar, essa pessoa vai ser pega de surpresa. No terceiro tópico, vivendo com fidelidade. A pessoa que crê na bendita esperança, que é a volta de Cristo, ele vive uma vida de fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo da vida cristã na esperança da vinda de Cristo. Assim como Deus é santo, exige do seu povo a santidade, da mesma maneira que Deus é fiel, ele exige da igreja fidelidade. No mundo funciona assim, se a pessoa é fiel comigo, eu vou ser fiel com ele. Mas se ele pisar na bola comigo, eu vou dar um gelo nele, e eu não vou mais ser fiel a ele, porque ele me decepcionou. É assim que funciona lá fora. E é assim que funciona com algumas pessoas. Mas Jesus falou, Paulo falando, olha, se nós negarmos a Cristo, ele vai nos negar. Se formos infiéis, o Senhor permanece fiel. A fidelidade do Senhor, ser fiel é uma qualidade de ser cheio de fé. Por isso que eu citei Lucas 18, quando Jesus voltar, achará fé na terra? Então viver uma vida de fidelidade é exatamente entender que eu preciso ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus estando com pessoas, sendo fiel a Deus sozinho, sendo fiel a Deus com cargos, sendo fiel a Deus sem cargos, porque eu preciso ter fé, e esta fé traz a fidelidade a Deus, e aí eu entendo que quando Jesus voltar, eu sou fiel a Ele, então não vou ter problema nenhum, eu estou preparado para o grande dia. Então, se eu sou fiel a Deus, eu tenho uma qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel. Sabe o que é ser fiel? É ser leal, agir com lealdade. O Senhor exige de nós a fidelidade, fidelidade nos negócios, fidelidade na nossa casa, fidelidade no nosso trabalho, fidelidade por onde passarmos, na compra, na venda. Precisamos ser fiéis. Tem muita gente que acha que só grandes coisas nos afastam de Deus. Eu quero te dizer que pedras pequenininhas também nos afastam de Deus. É uma pedrinha aqui,
uma pedrinha ali, uma pedrinha acolá, uma pedra que ninguém vê. Quando vai juntando as pedrinhas, se torna uma montanha. Quando eu não ajo com fidelidade e lealdade, muita coisa que é errado, deixa de ser errado. Muita coisa que eu sei que não podia fazer, eu começo a fazer, porque eu deixei de ser fiel a Deus. Eu preciso ser fiel a Deus em qualquer lugar, porque Jesus vai voltar e eu não sei onde eu vou estar. Pode ser que Jesus volte ou esteja agindo com infidelidade, com falta de lealdade, e aí este grande evento não vai ser uma alegria, vai ser um terror e um desespero para quem fica. Aí tem um hino que fala, quem subiu, subiu, quem ficou, ficou. Então que venhamos fazer parte daqueles que vão subir. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Jeremias, capítulo 42, versículo 5. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Eu preciso ser fiel a Deus. Só que se eu não sou fiel à minha liderança, que vejo, como vou ser fiel a Deus que não vejo? A fidelidade, ela tem vários caminhos. Servir a Deus com fidelidade, servir a liderança com fidelidade. Muitas pessoas falam, eu sirvo a Deus, mas eu não fico me submetendo à liderança de ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa, é importante ser submisso sim. É importante servir a Deus, servir a sua liderança religiosa, ao seu pastor, servir a sua igreja, o ministério que você pertence, servir a Deus, porque, irmão, não tem como ser fiel a Deus atrapalhando a obra de Deus. Não tem como ser fiel a Deus vivendo uma vida sem vigilância. Não adianta dizer que é fiel a Deus causando contenda, porfias. E Paulo vem dizer que essas pessoas que fazem porfias, contendas, dissensões, essas pessoas são carnais. E interessante que Paulo ele disse para crente, olha, eu queria dizer para vocês como adultos, mas ainda não posso, porque vocês entre vós têm porfias, têm inveja, têm discussões, têm brigas, porventura não sois carnais? Então, eu preciso agir com fidelidade para ser fiel a Deus e à liderança, aos homens, fiel no trabalho, fiel ao patrão, porque o Senhor vê tudo, ok? Então, em Tito 2,10, vem falar que a fidelidade, ela é importante na nossa vida. Eu preciso agir com fidelidade para exatamente servir a Deus de coração. Tito 2,10 diz assim, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. No versículo 9 diz assim, exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agrada, não contradizendo. O Senhor aqui está em minúsculo. Então, a palavra de Deus é clara em dizer, seja fiel em tudo, no seu trabalho, seja fiel na sua casa, ao seu patrão, nos seus negócios, na sua venda, na sua compra, seja fiel até no troco que você recebe no mercado. Nossa, que bênção, veio o troco errado. Não, não é uma bênção. Devolva, viva com fidelidade, porque o Senhor, Ele está atento. Eu quero ler Tito 2, do 6, 7, 8 e 9 e 10 que já lemos, mas eu quero ler o 6 e o 7 também. Tito 2, 6, exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo, te dá por exemplo de boas obras, da doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Fidelidade está atrelada com sinceridade e verdade. Eu preciso ser sincero nas minhas palavras. Eu preciso ser sincero nas minhas ações. Ser verdadeiro no que eu faço e no que eu falo. Se eu falar, eu cumpro. O Senhor falou, olha, está escrito na palavra, se você votar
cumpra. Porque se você votar e não for cumprir, é melhor que não votes, ok? Versículo de número 8, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Ou seja, fidelidade. Para eu estar preparado para a volta de Cristo, eu preciso agir com fidelidade. E o 9 e 10 que já lemos, e eu leio de novo. Exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor, e em tudo agrade, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Senhor. Você crê na bendita esperança? Você crê que Jesus vai voltar? Então viva com fidelidade. No segundo subtópico diz a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, no qual reflete outras perfeições divinas, entre as quais a fidelidade. Deus é fiel. Então, se eu negar a Cristo, Ele vai negar. Porém, se eu for infiel, Ele permanece fiel. Então, eu preciso ser fiel. Porque se eu viver uma vida de infidelidade, é impossível acreditar no arrebatamento da igreja. 2 Timóteo 2,13. Eu quero ler com você também. 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. 1 Coríntios 1,9. Eu quero ler com você também, para podermos acompanhar aqui. 1 Coríntios 1,9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus para quê? Porque Ele nos chamou. E o Senhor Jesus, Ele nos chamou para a comunhão. A pessoa que ela é fiel, ela anda em comunhão com Deus. Está escrito que se o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, mas eu preciso andar em comunhão com o Senhor e receber perdão dos meus pecados. E aí o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com Deus. Ou seja, eu preciso andar na luz, eu preciso andar com fidelidade. E aí se eu ando com fidelidade, eu tenho o quê? Chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. O terceiro subtópico do terceiro tópico diz, a fidelidade como virtude cristã. É uma virtude ser fiel. Porque dá a impressão que no mundo aí fora, sem Deus, uma vida promíscua, uma vida hostil, dá a impressão de que o fiel ele sofre. E de verdade alguns sofrem mesmo. O fiel passa por trapaças, o fiel passa por mentira, porque aquele que é fiel, ele não faz esquema. Aquele que é fiel, ele não entra em rolo. O crente fiel, ele não fica fazendo tramóia. E aí, por ele não fazer essas coisas, ele às vezes é excluído do rol. Na empresa, ele é excluído nos negócios, porque ele é fiel, não tem como servir a Deus com infidelidade. Então, ser fiel, irmão, é uma virtude de quem tem Jesus Cristo na vida. É uma questão de virtude para aqueles que servem a Deus. É um atributo moral de Deus. São aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. Porque de verdade você sabe quando a pessoa é fiel ou não. Então, para eu crer nesta bendita esperança, eu preciso viver com fidelidade. E tempos e estações, no quarto subtópico do tópico terceiro, diz de que tempos e estações, Jesus responde a perguntas dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Esta resposta foi dupla. Tempos, no grego nesta passagem, é cronos, e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações, neste verso, é kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Então, não cabe ao homem
se preocupar com tempos e estações. Se preocupe em ser vigilante e fiel a Deus, para você poder se alegrar nesse grande dia. A fidelidade de Deus é um dos atributos morais que se espera achar no crente. Se você é um crente salvo, lavado e remido no sangue de Cristo, então espera-se achar em você a fidelidade. Se você tem dificuldade em ser fiel, busque a fidelidade, porque o Senhor, Ele ama quem é fiel. Para podermos concluir, viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. Que você possa ser edificado cada dia, que você possa ser cheio a todo momento, que você possa buscar a Deus sempre, vivendo constantemente servindo a Deus com fidelidade e vigilância. No terceiro objetivo foi estimular a viver com fidelidade. Que Deus abençoe a sua vida. E eu quero finalizar aqui com uma ilustração de um casamento. Nós, a igreja, somos a noiva. E a pessoa mais esperada em um casamento, quem é? É a noiva. Os padrinhos, o florista, a florista, até mesmo o oficiante, aquele que vai ministrar o casamento, todos esses, a decoração, muita coisa pode ter defeito. Puxa, olha, o padrinho não combinou, a florista entrou errado, o oficiante demorou muito, ou foi muito rápido, a decoração não ficou legal. Muita coisa tem defeito, às vezes, mas a noiva, toda noiva é linda, toda noiva é perfeita. O que acontece quando a noiva entra? A igreja fica de pé, porque é um momento maravilhoso. Deixa eu tentar trazer para o grande dia. Imagina agora a igreja entrando. Quem vai nos recepcionar? Os anjos, querubins, serafins. E vão dizer, entre, noiva do Cordeiro. Então seja a noiva de Cristo. Toda noiva é linda, é imaculada, é pura. Toda noiva é maravilhosa. Toda noiva é perfeita. Seja uma noiva, porque o Senhor Jesus vem buscar uma igreja santa, lavada e remida no seu sangue. Continue fiel ao Senhor. Seja uma noiva fiel. Seja uma noiva prudente. Seja uma noiva que espera ardentemente a volta do Senhor, porque esta é a bendita esperança. Voltando os olhos para a bendita esperança. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Deus continue abençoando a sua família, os seus negócios, e que você nunca venha se esquecer de que Jesus vai voltar, e Ele espera que você esteja atento, preparado para este grande dia. Deus te abençoe, até uma próxima oportunidade. Graças a Deus, agradecemos nosso professor Erickson pela boa explanação que deu da nossa lição final do último trimestre, e que não poderia ser outra, senão a grande esperança, a bendita esperança da igreja, que é a volta de Cristo. Enquanto os nossos técnicos providenciam a exposição das nossas contas bancárias, você que está nos assistindo, acompanhando o nosso trabalho, esteja atento, esteja com o coração aberto para participar do nosso trabalho de evangelização através das suas ofertas. Talvez você não possa ser um missionário, mas você pode orar, você pode contribuir, e agora é o momento propício para isso. Nós temos as nossas obras sociais, nosso trabalho social, o braço social da igreja através da Associação Azarias, e que Deus tenha abençoado grandemente, mas os recursos vêm do nosso bolso, do bolso dos crentes da nossa igreja e daqueles que são também, que apesar de ainda não terem se convertido ao Evangelho, também são alguém que admira esta grande obra de Deus e queira contribuir. Fique à vontade, contribua segundo aquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração, para que a obra de Deus continue como está. A igreja está temporariamente vazia, né? Mas a igreja que está em cada casa dos cristãos, ela continua ativa. A igreja do Senhor permanece em pé, ela permanece viva e ativa no coração de cada um de nós. E esperamos muito em breve voltar às nossas reuniões presenciais. Meus irmãos, eu
Achei muito interessante essa lição. Aliás, como todas as demais lições desse trimestre, e que nós aprendemos sobre o verdadeiro pentecostalismo, todavia, o que é mais importante do que apenas aprender a teoria é a prática. É a prática que vimos já nas lições anteriores, de cura através do Espírito Santo, ou seja, a cura que está presente nos nossos dias. Nós devemos crer nisso. O evangelismo também, o trabalho da igreja, o trabalho principal da igreja é o evangelismo. E nós precisamos continuar fazendo. Mas essa última lição nos trouxe uma grande responsabilidade, que é de estarmos vigilantes, porque ele pode vir a qualquer momento. Nós vimos aqui no tópico 1, o pastor Erickson falou muito bem aqui, mas eu queria só falar algo interessante, que o comentarista fala aqui no tópico 1, subtópico 1, né? Que fala que todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. De fato, todos aqueles que se dizem cristãos têm certeza e concordam nisso, Jesus voltará um dia. Mas nós temos várias linhas de pensamentos a respeito dessa volta de Jesus. E eu só queria falar sobre a nossa linha pentecostal, que nós cremos e sempre pregamos, sempre ensinamos e sempre aprendemos dessa forma. Alguns creem que Jesus voltará antes da tribulação, são os pré-tribulacionistas, como nós pentecostais assim cremos. Também creem que Jesus voltará antes do milênio, que são os pré-milenistas, também nós cremos dessa forma. E também creem que existe o dispensacionalismo, ou seja, a forma que Deus trabalha em cada uma das dispensações, das 7 dispensações. E nesse momento nós estamos na 6ª dispensação, que é a dispensação da graça. A graça se é manifestada entre todos os homens, trazendo salvação a todos aqueles que creem no nome de Jesus. Então nós estamos nesse período da graça, Deus derramando a sua graça, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, trazendo salvação a todos os homens. Nós cremos nessa forma, mas nós temos também a 7ª e última dispensação, que é a dispensação do milênio, onde nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos nesta terra. Essa é a grande esperança da igreja. Algumas linhas de pensamentos ou algumas denominações não creem dessa forma. Acham que a igreja passará pela grande tribulação e acha que a igreja passará pelo milênio aqui na terra ainda, mas nós cremos diferente. Nós temos uma linha de pensamento que é: nós seremos arrebatados antes da grande tribulação e, portanto, antes do milênio. E durante um período de 7 anos após o arrebatamento, aí que haverá a volta grandiosa de Cristo, a volta que naquele momento que todos os olhos o verão. É aquele momento que Jesus volta com a igreja já glorificada para reinarmos durante o milênio. Então, seja como for a volta de Cristo, nós queremos dessa forma. Mas talvez se for um pouco diferente, não tem problema. Nós temos que concordar que Jesus irá voltar. Isso irá voltar. Nós temos que ter certeza disso e esperar dessa forma da volta de Cristo, porque sabemos que isso ocorrerá. E a segunda observação que eu faria aqui é no tópico 2, sobre a vigilância. Nós temos que estar vigilantes porque ele pode voltar a qualquer momento. Foi isso que o nosso professor explanou aqui. Ele pode voltar daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, daqui a 10 anos, 5 anos, não sabemos. O que temos que ter é vigilância, ficarmos vigiando todo o tempo, orando e vigiando todo o tempo, porque ele pode voltar a qualquer momento. Talvez você esteja preocupado, olha, mas já faz muitos anos que eu ouço falar nisso, né? O próprio
A própria Bíblia, em Apocalipse, diz, Apocalipse 22, versículo 20, o penúltimo versículo da Bíblia diz: eis que presto venho, venho sem demora. Isso já faz quase 2000 anos que foi escrito o livro de Apocalipse. Ele não retornou. Não sabemos a que momento ele retornará, mas o que precisamos é estar vigiando. Conta-se uma história que um jovem, em certo momento, ele estava desviado da igreja e ele procurou o seu pastor, preocupado com o retorno de Cristo, procurou o seu pastor e disse a ele: pastor, eu quero retornar para os caminhos do Senhor, mas eu quero ainda curtir um pouco a minha vida, a minha juventude no mundo aqui, quero gozar dos prazeres mundanos. Eu quero saber do Senhor, pastor, qual é o melhor momento para retornar para a igreja. E o pastor, ele falou assim: olha, tem 2 momentos para você retornar para a igreja. 2 datas que eu acho importante para que você retorne para a igreja. A primeira é a data, o dia anterior à sua morte. A data do dia anterior à sua morte. Ou seja, um dia antes da sua morte, você retorna para a igreja. A segunda opção que eu te dou é um dia antes da volta de Cristo, você retorna para a igreja. E o jovem pensou bem, falou: olha, pastor, está difícil de escolher uma dessas opções. Primeiro que eu não sei quando eu vou morrer, e segundo que eu não sei, muito menos ainda sei quando Jesus voltará. O pastor falou: portanto, faça essa decisão de voltar para Jesus agora, porque qualquer um desses 2 eventos pode acontecer a qualquer momento. Nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus voltará. Portanto, estejamos preparados. Quando nós vemos no livro, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, o professor citou aqui, 1 Tessalonicenses 14, versículos 4, capítulo 4, dos versículos 13 até o 18, Paulo vai explicar, dar um consolo para os irmãos de Tessalônica, que estavam preocupados. Olha, o Senhor está dizendo, já disse que Jesus voltará, mas alguns dos nossos entes queridos estão passando para a eternidade e agora, estavam preocupados, como é que nós vamos vê-los novamente? E Paulo disse: olha, eu não quero que vocês ignorem isso. E aí cita aquela passagem que fala dos eventos, da sequência de eventos, né? Os mortos serão ressuscitados primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados para a vinda do Senhor e juntamente encontraremos o Senhor nos ares. E ele conclui lá no versículo 18 que diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É isso que eu quero deixar para você que está desesperado, está preocupado, numa situação que estamos passando de dificuldades, de problemas. Eu quero deixar para você o seguinte: esta palavra da vinda do Senhor não é para te trazer terror, não é para te trazer medo, ansiedade, mas é para te consolar. Ele voltará e lá para onde iremos não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Tudo é alegria no Senhor. Portanto, meu querido amigo, meu querido irmão, console com as palavras desta lição e da palavra do Senhor da Bíblia, que vem dizer: olha, Ele voltará, Ele prometeu e irá cumprir. É isso que temos a segurança da parte de Jesus, enquanto esteve aqui como homem nesta terra. Esperamos sim pela vinda do Senhor. E você que não tomou a decisão ainda, o momento é agora. Faça isso já, porque Ele pode voltar a qualquer momento. Lembro-me que nas décadas de 90, 1990, 1980, 90, o conjunto de jovens aqui cantava o hino: não tardará e Ele irá voltar. E alguns meses passados agora, novamente, o conjunto de jovens cantou esse mesmo hino: não tardará e Ele irá voltar. E lá, como já disse, há 2000 anos, quase, João disse também: Ele irá voltar. Aliás, o livro de Apocalipse
está recheado de frases como: Ele vem em breve, eis que presto venho, prepara, guarda o teu coração, Ele está prestes a voltar. Portanto, Ele não retornou ainda, mas este evento pode acontecer a qualquer momento. Os prenúncios da vinda do Senhor estão por todos os lados, por todos os cantos. Em toda a história da igreja nós estamos vendo que Jesus está às portas a voltar. Se prepare. Esta é a mensagem dessa lição, e que Deus possa continuar te abençoando, guardando o seu coração e dando a calma, dando a esperança, dando a bendita esperança de que um dia tudo isso, todo esse sofrimento, todos esses problemas irão acabar. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Quero concluir aqui o nosso trabalho, agradecendo a cada um de vocês que nos acompanham nesta transmissão. Que Deus possa continuar te abençoando, que Deus possa te dar esperança, que Deus possa te renovar essas esperanças que você já tem. A você, meu irmão, a você que ainda não se converteu aos caminhos do Senhor, que possa encontrar o consolo e a esperança em Deus. Deus abençoe a cada um de nós, aos nossos técnicos que trabalharam aqui para o nosso apoio na mídia, né? Nosso pastor Erickson também, que nos trouxe a exposição da nossa lição de hoje. Que o Espírito Santo fale melhor em cada um dos nossos corações. Amém? Vamos orar para concluir o nosso trabalho aqui dessa Escola Bíblica Dominical. Soberano e eterno Deus, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, para que estivéssemos aqui, Senhor, diante de Ti, aprendendo um pouquinho mais da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem nos deixado, para que possamos, ó Deus, ser mais fiéis a Ti. Deus, eu quero que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós, que a Tua boa mão continue sobre as nossas vidas, dando-nos esperança. Deus, renovando as nossas esperanças, tirando todo o desassossego, tirando toda a impaciência, toda a ansiedade, todo o medo, todo o terror do nosso coração, mas que as nossas esperanças possam ser renovadas a cada dia, até a Tua volta, ó Senhor Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, no nome amado de Jesus, que vive e que reina, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63098552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.